Parte 2, apêndice da 16ª sessão, continuação da narrativa. A doutrina havia penetrado na Palestina e na Europa séculos antes da era cristã. Observação número 26. Veja no livro Isis Sem Véu, capítulo 2, página 132. Continuação da narrativa. E nela se inspirou o pequeno ciclo dos judeus mosaicos, embora este ciclo só viesse a ter sua expressão completa com os cronólogos cristãos da Bíblia, que o adotaram juntamente com o 25 de dezembro, dia em que se dizia haverem encarnado todos os deuses solares. O que há, pois, de admirar que se fizesse nascer o Messias no ano lunar do mundo de 4320? O sol, de justiça e de salvação, erguera-se mais uma vez e dissipara as trevas, pralaicas, do caos e do não ser, sobre o plano de nosso pequeno globo objetivo e de nossa cadeia. Uma vez determinado o objetivo da adoração, fácil era fazer com que os supostos fatos do seu nascimento, vida e morte se ajustassem às necessidades zodiacais e às antigas tradições, ainda que estas houvessem que ser algo afeiçoadas ao caso. Compreende-se deste modo o que disse Kepler como grande astrônomo. Reconheceu ele a grande e universal importância de todas as conjunções planetárias, cada uma das quais, como muito bem declarou, é um ano climatérico da humanidade. Observação número 27. O leitor deve ter presente que a expressão ano climatérico tem outro sentido além do usual, quando usada por ocultistas e místicos. Não é apenas uma fase crítica, durante a qual se deve esperar uma grande transformação periódica na constituição humana ou na cósmica, mas também se refere a mudanças espirituais de caráter universal. Os europeus chamavam a cada ano 63 o grande climatérico, e supunham, talvez com razão, que esses anos eram obtidos com a multiplicação de 7 pelos números ímpares 3, 5, 7 e 9. Mas 7 é a verdadeira escala da natureza em ocultismo, e o 7 deve ser multiplicado segundo um método todo diferente do atualmente conhecido pelas nações europeias. Fim da observação número 27. Continuação da narrativa. A rara conjunção de Saturno, Júpiter e Marte tem seu significado e importância, por causa das especiais repercussões que provoca na Índia e na China, como também na Europa para os místicos destes países. Quanto a sustentar que a natureza não tinha em mira senão o Cristo quando construiu suas constelações fantásticas e sem significação para os profanos, isso agora não passa de uma simples suposição. Se pretender que não foi o acaso que levou os antigos arquitetos do zodíaco há milhares de anos a marcar a figura do touro com a letra A, dizendo apenas para provar que era uma alusão profética ao Verbo de Cristo, que o alfabeto do touro significa o uno e o primeiro, e que o Cristo era também o alfa ou o uno. Poder-se-á então demonstrar que semelhante prova se invalida estranhamente por mais de uma maneira. Em primeiro lugar, o zodíaco
já existia antes da era cristã, demais de todos os deuses solares. Osíris, por exemplo, havia sido associados misticamente à constelação do Touro, sendo cada um deles chamado o primeiro por seus adoradores. Além disso, os compiladores do epítetos místicos, acrescentados ao nome do Salvador cristão, estavam todos mais ou menos familiarizados com a significação dos signos do zodíaco. E é mais fácil supor que as suas afirmações estivessem sido ajustadas para concordar com os signos místicos que admitir que houvessem esses resplandecido durante milhões de anos com uma profecia para uma parcela da humanidade, sem levar em conta as inúmeras gerações precedentes, nem as que deviam nascer depois. Dizem-nos o seguinte, segue um trecho agora. Não foi o simples acaso que, em certas esferas, colocou sobre um trono a cabeça desse touro, para afugentar o dragão com a cruz ansata. Devemos saber que esta constelação de Touro foi chamada a grande cidade de Deus e a mãe das revelações, e também a intérprete da voz divina. Os Apis Passis de Armontes, no Egito, que, como os sacerdotes patrísticos quiseram afirmar ao mundo, teria proferido oráculos que se referiam ao nascimento do Salvador. Fim do trecho. Observação número 28. Trecho retirado do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, página 61. Continuação da narrativa. Pode-se responder de vários modos a essa suposição teológica. Primeiro, a cruz ansata egípcia, ou tal, a cruz jaína, ou esvática, e a cruz cristã, têm todas o mesmo significado. Segundo, nenhum povo ou nação, executando-se os cristãos, deu ao dragão o significado que hoje se lhe atribui. A serpente era o símbolo da sabedoria, e o touro o da geração física ou terrestre. De sorte que o touro rechançado, o dragão, ou sabedoria divina espiritual, com o tal ou a cruz, que representa esotericamente a base e os andaimes de toda a construção, teria um sentido inteiramente fálico ou fisiológico, se não tivesse outra significação que é desconhecida de nossos sábios bíblicos e simbologistas. Seja como for, não há nenhuma relação especial com o verbo de São João, salvo, talvez em um sentido geral. O touro, que, diga-se de passagem, não é um cordeiro, mas um touro, era sagrado em todas as cosmogonias, tanto para os hindus como para os zoroastrianos, os caldeus e os egípcios. Todos colegiais sabem disso. Aos teósofos seria talvez útil refrescar a memória lendo o que se diz a respeito da Virgem Maria e do dragão, assim como a universalidade dos nascimentos e renascimentos periódicos de salvadores do mundo, deuses solares, em Isis sem véu, a propósito de certas passagens do Apocalipse. Observação número 29. Trecho retirado do livro Isis sem véu, volume 2, página 490. Continuação da narrativa. Em 1853, o sábio, de nome Erard Mollien, leu perante o Instituto de França, em um trabalho
em que se propunha provar a antiguidade do zodíaco indiano, em cujo signo se encontrava a origem e a filosofia de todas as mais importantes festas religiosas dos hindus. Os conferencistas mostrou que a origem destas cerimônias religiosas se perde na noite dos tempos, ou pelo menos remonta a 3.000 anos antes de Cristo. Acreditava ele que o zodíaco dos hindus era muito anterior ao dos gregos, diferindo deste em algumas minúcias. Vê-se ali o dragão sobre uma árvore ao pé da qual se acha a Virgem Kankadurga, uma das mais antigas deusas, colocada sobre um leão, que puxa a carruagem solar. Disse o referido sábio. Segue o trecho agora. Esta é a razão por que a Virgem Durga não é o simples memento de um fato astronômico, mas realmente a mais antiga divindade do Olímpico indiano. Evidentemente, é ela a mesma, cuja volta era anunciada em todos os livros sibilinos, fonte da inspiração de Virgílio, uma época de renovação universal. E como os nomes dos meses são ainda hoje tirados desse zodíaco solar indiano pela população que fala o Malayala na Índia Meridional, porque este mesmo povo teria abandonado seu zodíaco para tomar o dos gregos? Tudo demonstra, pelo contrário, que tais figuras zodiacais foram transmitidas aos gregos pelos caldeus, que as obtiveram dos brahmanes. Fim do trecho. Observação número 30. Trecho retirado do livro Coleção de Inscrições Acadêmicas de 1853, também citado no Livro dos Espíritos, no tomo 4, página 62. Continuação da narrativa. Mas tudo isso é um testemunho bem precário. Lembremo-nos, contudo, do que diziam e aceitavam os contemporâneos de Volney. Observa este que acham-se Áries no seu 12º grau, 1447 anos antes de Cristo. Daí se segue que o primeiro grau da balança não poderia ter coincidido com o equinócio da primavera posteriormente a 15.194 anos antes de Cristo. Se acrescentarmos, continua ele, os 1.700 anos que nos separam do nascimento de Cristo, temos que 16.984 anos devem ter decorrido desde a origem do zodíaco. Observação número 31. Trecho retirado do livro Ruínas do Império, página 360. Continuação da narrativa. Por outra parte, o Dr. Schlegel, em sua uranografia chinesa, registra para a esfera astronômica chinesa uma antiguidade de 18.000 anos. Observação número 32. Registrado no mesmo livro nas páginas 54 e 196 e seguintes. Continuação da narrativa. Não obstante, como valem pouco as opiniões desacompanhadas de provas idôneas, será preferível recorrer à evidência científica. Bailly, o famoso astrônomo francês do século passado, membro da Academia e etc., afirma que os sistemas astronômicos dos hindus são os mais antigos e que foi neles que os gregos, os romanos e até os judeus beberam os seus conhecimentos.
Em abandono desta opinião, diz ele o seguinte. Segue o trecho agora. Os astrônomos anteriores a 1491 são, primeiramente, os gregos de Alexandria, Hiparco, que floresceu 125 anos antes de nossa era, e Ptolomeu, 260 anos depois de Hiparco. Segue-se os árabes, que fizeram reviver a astronomia durante o século IX. Depois, os persas e os tártaros, a quem devemos as tábuas de Nassereddin, em 1269, e as de Ulugh-Beg, em 1437. Tal é a sucessão na Ásia dos acontecimentos conhecidos anteriormente à época indiana de 1491. O que é, pois, uma época? É a observação da longitude de uma estrela num dado momento, do lugar em que foi vista no céu, observação que serve do ponto de referência, de ponto de partida para o cálculo das posições passadas e futuras da estrela, segundo o estudo dos seus movimentos. Mas uma época só pode ter utilidade se o movimento da estrela houver sido determinado. Qualquer povo que esteja iniciando os primeiros passos na ciência, sendo obrigado a importar uma astronomia do estrangeiro, não encontrará dificuldade em fixar uma época, pois que a única observação necessária pode ser feita, seja em momento que for. Terá, porém, que pedir a Lures aqueles elementos que dependem de uma observação exata e que requerem observações continuadas, sobretudo os movimentos que dependem do tempo e que só podem ser obtidos com precisão após séculos de observação. Há que buscar, portanto, a indicação desses movimentos em outras nações que tenham feito tais observações e conte no seu passado séculos de labor. Chegamos, assim, à conclusão de que um povo novo não reconhecerá as épocas de outro povo antigo, sem tomar também para elas os movimentos médios. Partindo deste princípio, veremos que as épocas hindus de 1491 e 3102 não podiam ter sido derivadas das de Ptolomeu ou de Ulugh-Beg. Resta a suposição de que os hindus, comparando suas observações de 1491 com as feitas anteriormente por Ulugh-Beg e Ptolomeu, usassem os intervalos entre estas observações para determinar os movimentos médios. A data de Ulugh-Beg é demasiado recente para semelhante determinação, enquanto que as datas de Ptolomeu e Hiparco apenas eram suficientes para isso. Mas, se os movimentos dos hindus houvessem sido determinados por tais comparações, as épocas estariam relacionadas entre si. Partindo das épocas de Ulugh-Beg e de Ptolomeu, chegaríamos a todas as dos hindus, donde se vê que as épocas estrangeiras, ou não, eram conhecidas dos hindus ou lhes foram inúteis. Observação número 33. Para uma prova minuciosa e científica desta conclusão, veja-se a página 121 da obra de Bailey, onde a questão é tecnicamente examinada. Continuação da narrativa.
A isso podemos acrescentar outra consideração importante. Quando uma nação se vê obrigada a pedir aos seus vizinhos os métodos ou os movimentos médios de suas tábuas astronômicas, muito mais necessidade terá de lhe pedir, além disso, o conhecimento das desigualdades dos movimentos dos corpos celestes, dos movimentos dos apogeus, dos nodos e das inclinação da eclíptica. Em suma, todos os elementos cuja determinação requer a arte de observação, o emprego de certos instrumentos e uma grande habilidade. Todos esses elementos astronômicos que diferem mais ou menos entre os gregos de Alexandria, os árabes, os persas e os tártaros, não apresentam semelhança alguma com os dos hindus. Estes últimos, por conseguinte, nada importaram de seus vizinhos. Se os indianos não obtiveram de outros a sua época, deviam ter uma época própria e verdadeira, baseada em suas observações diretas. E seria ou a época do ano de 1491 de nossa era, ou do ano de 3102 a.C., precedendo esta última em 4.592 anos a de 1491. Temos que escolher entre as duas épocas e decidir qual delas está baseada na observação. Mas antes de expor os argumentos que podem e devem solucionar a questão, permitimos-nos tecer algumas considerações para os que estejam inclinados a crer que foram as observações e os cálculos modernos que permitiram os hindus determinarem as posições passadas dos corpos celestes. Nada tem de fácil a determinação dos movimentos celestes com precisão suficiente que possibilite retroceder no curso do tempo durante 4.592 anos e descrever os fenômenos que devem ter ocorrido ao longo desse período. Possuímos hoje excelentes instrumentos. Durante 2 ou 3 séculos, fizeram-se observações exatas que já nos permitem calcular com notável precisão os movimentos médios dos planetas. Dispomos das observações dos caldeus e de Hiparco e de Ptolomeu, as quais, dada a época recuada a que se referem, nos facilitam a fixação desses movimentos com maior certeza. Apesar disso, não podemos apresentar com exatidão invariável as observações referentes ao largo período transcorrido desde os caldeus até nós, e ainda menos determinar com precisão os acontecimentos que se passaram há 4.592 anos. Cassini e Mayer determinaram separadamente o movimento secular da Lua, havendo uma diferença de 3 minutos e 43 segundos entre os seus resultados. Tal diferença daria lugar, no fim de 46 séculos, a uma inexatidão de 3 graus na posição da Lua. Um dos dois cálculos é sem dúvida mais exato que o outro, e as observações de maior antiguidade cabe decidir entre eles. Em se tratando, porém, de períodos muito remotos, em que faltam observações, é de ver que permanecemos na incerteza quanto aos fenômenos. Como, pois, teria sido possível os hindus fazerem recuar os seus cálculos desde o ano de 1941 de nossa era até o ano de 3102 a.C., se fossem meros participantes no estudo da astronomia? Os orientais,
nunca foram o que nós somos. Por mais elevados que seja o conceito que possamos fazer de seus conhecimentos, pelo exame de sua astronomia, jamais podemos imaginar que houvessem possuído os numerosos instrumentos que caracterizam os nossos modernos observatórios, frutos do progresso simultâneo em várias artes, nem que fossem adotados deste gênio das descobertas e invenções que pareciam até agora pertencer exclusivamente à Europa e que, suprimindo o tempo, produz o rápido desenvolvimento da ciência e da inteligência humana. Se os asiáticos se têm mostrado fortes, instruídos e sábios, é ao poder e ao tempo que devem os seus méritos e êxitos de toda a espécie. O poder fundou e destruiu os seus impérios, ora levantou edifícios imponentes por sua massa, ora os converteu em ruínas veneráveis. E enquanto se sucediam estas alternativas, a paciência ia acumulando o conhecimento, e a experiência continuada produzia a sabedoria. Foi a antiguidade das nações do Oriente que edificou a sua reputação científica. Se os hindus dispunham de 1491 de um conhecimento dos movimentos celestes suficientemente exato que lhes permitisse remontar os seus cálculos a 4.592 anos antes de nossa era, só podiam tê-lo obtido por meio de observações muito antigas. Reconhecer-lhes tal conhecimento, negando as observações de que ele resulta, é enunciar uma impossibilidade. Equivaleria a supor que no início de sua trajetória haviam já colhido os frutos do tempo e da experiência. Por outra parte, se for tida como real a sua época de 3102, teremos então que os hindus acompanharam pari passu os seus sucessivos séculos até o ano de 1491 de nossa era. Deste modo, o seu mestre terá sido o próprio tempo. Eles conheceram os movimentos celestes durante aqueles períodos porque os haviam observado. E a antiguidade do povo hindu sobre a terra é a razão de fidelidade dos seus anais e da exatidão dos seus cálculos. Pode parecer que o problema sobre o qual das duas épocas é verdadeira, 3102 ou 1491, devia resolver-se por uma consideração a saber, a de que os antigos, em geral, e os hindus em particular, como se pode ver pela ordenação de suas tábuas, tão somente calculavam e, por conseguinte, observavam os eclipses. Ora, não houvesse eclipse algum do Sol no momento da época de 1941, e tampouco eclipse algum da Lua nos 14 dias antes ou depois daquele momento. Portanto, a época de 1491 não estaria baseada em nenhuma observação. Referente à época de 3102, os brahmanes de Tirvalur a situam no momento em que o Sol nasceu no dia 18 de fevereiro. O Sol estava então no primeiro ponto do zodíaco, de acordo com a sua verdadeira longitude. As outras tábuas mostram que à meia-noite precedente à Lua ocupava o mesmo lugar, mas de acordo com a sua longitude média. Também dizem os brahmanes que esse primeiro ponto, origem do seu zodíaco,
estava no ano de 3102, 54 graus atrás do equinócio, donde se conclui que a origem, o primeiro ponto do zodíaco, se achava no 6º grau de Aquário. Ocorreu assim, nessa ocasião e nesse lugar, uma conjunção média, que está efetivamente indicada em nossas melhores tábuas, as de Lacaille, para o Sol, e as de Mayer, para a Lua. Não houve eclipse do Sol, porque a Lua estava demasiado longe do seu nodo. Mas 14 dias depois, tendo a Lua se aproximado do nodo, deve ter havido eclipse. As tábuas de Meyer, usadas sem a correção por motivo de aceleração, acusam esse eclipse, mas durante o dia, quando ele podia ser observado na Índia. As tábuas de Cassini o apresentam durante a noite, demonstrando isto que os movimentos de Meyer são demasiado rápidos para os séculos longínquos, em que não se leva em conta a aceleração, e provando também que, apesar do progresso dos nossos conhecimentos, podemos ainda ficar em incertezas quanto ao real aspecto dos céus em tempos passados. Cremos, por isso, que das duas épocas hindus, a verdadeira é a do ano de 3102, porque foi acompanhada de um eclipse que pode ser observado e que deve ter servido para determiná-la. Esta é a primeira prova da exatidão da longitude atribuída pelos hindus ao Sol e à Lua nesse instante. E tal prova seria talvez suficiente se aquela antiga determinação não se revestisse de mais alta importância para a verificação dos movimentos desses corpos, devendo, portanto, ter a sua autenticidade comprovada por todos os meios possíveis. Observamos. Item 1º. Que os hindus parecem terem juntado e combinado duas épocas dentro do ano de 3102. Os brahmanes de Tirvalur contam a origem desde o primeiro momento do Kali Yuga, mas tem uma segunda época, que situam 2 dias, 3 horas, 32 minutos e 30 segundos mais tarde. Esta última é a verdadeira época astronômica, ao passo que a outra parece ser uma era civil. Mas, se aquela época de Kali Yuga não tivesse realidade e não passasse de mero resultado de um cálculo, por que haveria de estar dividida desse modo? A época astronômica calculada estaria convertida na de Kali Yuga, colocando-se esta na conjunção do Sol e da Lua, como sucede com a época das outras 3 tábuas. Deve ter havido algum motivo para que eles fizessem essa distinção entre as duas, e esta razão só pode ser atribuída às circunstâncias e ao tempo da época. Não podia ser o resultado de um cálculo. Não é tudo. Se tomarmos como ponto de partida a época solar determinada pelo nascimento do Sol, a 18 de fevereiro de 3102, e retrocedermos de 2 dias, 3 horas, 30 minutos e 30 segundos, os acontecimentos, chegaremos às 2 horas, 27 minutos e 30 segundos da manhã de 16 de fevereiro, que é o instante em que principiou o Kali Yuga. É curioso que não se tenha feito começar o ciclo em uma das 4 grandes divisões do dia. Poder-se-ia supor que a época
houvesse sido determinada pelo instante da meia-noite, e que as 2 horas, 27 minutos e 30 segundos representassem uma correção meridiana. Mas, qualquer que fosse a razão por que se fixou este momento, claro que se a época resultasse de um cálculo, teria sido igualmente fácil situá-la à meia-noite, de maneira que correspondesse a uma das principais divisões do dia, em vez de o fazer no momento fixado pela fração de um dia. Veremos agora o item número 2. Os hindus afirmam que havia no primeiro momento do Kali Yuga uma conjunção de todos os planetas, e suas tábuas indicam essas conjunções, ao passo que as nossas mostram que ela realmente podia ter ocorrido. Júpiter e Mercúrio se achavam exatamente no mesmo grau da eclíptica, enquanto Marte estava à distância de 8 graus e Saturno a de 17 graus. Donde se deduz que por esse tempo, ou uns 15 dias após o começo do Kali Yuga, à medida que o Sol se adiantava no zodíaco, os hindus viram surgir 4 planetas sucessivamente dos raios solares. Primeiro Saturno, seguindo-se de Marte, Júpiter e Mercúrio, e estes planetas apareciam como que reunidos em um espaço bastante reduzido. Embora Vênus não estivesse entre eles, a inclinação para o maravilhoso fez com que dissesse que era uma conjunção de todos os planetas. Aqui, o testemunho dos Brahmanes coincide com o de nossas tábuas, e esta evidência, fruto de uma tradição, deve estar baseada em observações reais. Terceiro item. Tal fenômeno, podemos acrescentar, foi visível mais ou menos 15 dias antes e depois da época, e exatamente no momento em que devia ter observado o eclipse da Lua, que serviu para fixá-la. As 2 observações se confirmam mutuamente, e quem fez uma deve também ter feito a outra. Item número 4. Temos ainda razões para crer que os hindus determinaram, ao mesmo tempo, o lugar do nodo da Lua. É o que parecem indicar os seus cálculos. Dão eles a longitude desse ponto de órbita lunar no momento da sua época, e a ela acrescentam uma constante de 40 minutos, que corresponde ao movimento do nodo em 12 dias e 14 horas. É como se declarassem que esta determinação havia sido feita 13 dias depois de sua época, e que, a fim de ajustá-la com esta, temos que acrescentar os 40 minutos em que o nodo retrogradou no intervalo. Tem esta observação, portanto, a mesma data que a do eclipse lunar, o que nos proporciona 3 observações que se confirmam mutuamente. Item número 5. Pela descrição do zodíaco hindu feita por M. C. Gentile, as posições que ali ocupam as estrelas, chamada o olho do touro, e a espiga da Virgem, parece que podem ser determinadas pelo início do Kali Yuga. Ora, comparando essas posições com as atuais, reduzidas por nossa precessão dos equinócios ao momento de que se trata, vemos que no ponto de origem do zodíaco hindu
deve situar-se entre o 5º e o 6º grau do aquário. Os brahmanes tinham, portanto, razão em colocar esse ponto no 6º grau do citado signo, tanto mais que esta pequena diferença pode ser devida ao movimento próprio das estrelas, que é desconhecido. De modo que foi também outra observação que permitiu aos hindus determinar com tanta satisfatória exatidão o primeiro ponto do seu zodíaco móvel. Não parece possível dúvidas da existência, na antiguidade, de observações dessa data. Dizem os persas que 4 belíssimas estrelas foram colocadas como guardiãs nos 4 cantos do mundo. Ora, acontece que, ao iniciar-se o Kali Yuga, 3.000 ou 3.100 anos antes de nossa era, o olho do touro e o coração do escorpião se achavam exatamente nos pontos equinociais, enquanto que o coração de leão e o peixe austral estavam bem próximos dos pontos solsticiais. Também pertence ao ano 3000 antes de nossa era a observação referente ao nascimento das Pleiades pela tarde, 7 dias antes do equinócio outonal. Esta e outras observações semelhantes se acham reunidas nos calendários de Ptolomeu, embora se nomear os seus autores, e sendo mais antiga que as dos caldeus, bem que podem ser obra dos hindus. Conhece estes perfeitamente a constelação das Pleiades, que chamamos vulgarmente de gaiola, e eles denominam Pilalukodi, a galinha e seus pintinhos. Observação número 34. Termo Tamil. Continuação da narrativa. Este nome passou de um a outro povo e veio das mais antigas nações da Ásia. Vemos que os hindus devem ter observado a saída das Pleiades, utilizando-a para regular os seus anos e os seus meses, pois esta constelação é também chamada Kritika. Igual nome tem, efetivamente, um de seus meses, e semelhante coincidência não pode ser atribuída senão à circunstância de que esse mês era anunciado pelo nascer ou o pôr da aludida constelação. Mas o que demonstra de modo ainda mais decisivo que os hindus observavam as estrelas, tal como nós hoje o fazemos, indicando-lhe a posição por sua longitude, é o fato assinado por Augustinus Ricius, de que, segundo observações atribuídas a Hermes e feitas em 1985 anos antes de Ptolomeu, a estrela brilhante da Lira e do coração da Indra estavam ambas 7 graus adiante das respectivas posições assinadas por Ptolomeu. Esta observação tem muito de extraordinário. As estrelas, adiantando-se regularmente em relação aos equinócios, Ptolomeu deve ter encontrado longitudes superiores em 28 graus às que havia 1985 anos antes do seu tempo. Por outro lado, existe uma particularidade notável. O mesmo erro ou diferença se observa na posição das 2 estrelas. O erro foi, portanto, devido a uma causa que interferiu igualmente em ambas as estrelas. Para explicar tal particularidade, imaginou o árabe Tebefim que as estrelas possuíam um movimento oscilatório, que as fazia avançar e retroceder
alternativamente. A improcedência da hipótese foi logo facilmente evidenciada, mas as observações atribuídas a Hermes ficaram sem explicação. Não obstante, a explicação se encontra na astronomia hindu. Na data a que se referem essas observações, 1985 anos antes da de Ptolomeu, o primeiro ponto do zodíaco hindu estava 35 graus adiante do equinócio, e, portanto, as longitudes computadas para este ponto eram superiores em 35 graus às computadas para o equinócio. Mas depois de um período de 1985 anos, tendo as estrelas avançado 28 graus, não devia restar senão uma diferença de 7 graus entre as longitudes de Hermes e as de Ptolomeu, e a diferença seria a mesma para as duas estrelas, mas, por ser devida à diferença entre o ponto de partida do zodíaco hindu e o de Ptolomeu, que começou a contar do equinócio. A explicação é tão simples e tão natural que não pode deixar de ser verdadeira. Não sabemos se Hermes, tão celebrado na antiguidade, era indiano, mas vemos que as observações a ele atribuídas estão computadas à maneira indiana, e por isso deduzimos que foram feitas pelos hindus, a quem, portanto, não faltava capacidade para levar a efeito todas as observações a que nós temos referido e que encontramos anotadas em suas tábuas. Item número 6. A observação do ano de 3102 parece ter fixado a época dos hindus. Não era difícil. Vemos que eles, depois de determinarem o movimento diário da Lua de 13 graus, 10 minutos 35 segundos, o empregaram para dividir o zodíaco em 27 constelações relacionadas com o período da Lua, pois este astro leva 27 dias para percorrê-lo. Com esse método, determinaram as posições das estrelas no zodíaco, e assim descobriram que certa estrela da Lira estava na casa 8, 24 graus, e o coração da Lira estava na casa 4, 7 graus de longitudes, e que se atribuem a Hermes, mas que estão calculadas sobre o zodíaco hindu. Observação número 35. Isto é, a estrela da Lira no 24 graus da oitava casa do signo do zodíaco, o Escorpião, ou a 264 graus de longitude, e a estrela da Hidra no 7º grau do quarto signo, o Câncer, ou a 127 graus de longitude a partir do ponto vernal. Fim da observação 35. Continuação da narrativa. Descobriram também que a espiga da Virgem forma o começo de sua 15ª constelação e o olho do touro o final da quarta, estando uma dessas estrelas em casa 6, 6 graus 40 minutos, e a outra em casa 1, 23 graus 20 minutos do zodíaco hindu. Sendo assim, o eclipse da Lua se deu 15 dias depois da época do Kali Yuga e ocorreu em um ponto situado entre a espira da Virgem e a estrela zero da mesma constelação. Essas estrelas formam quase uma constelação distinta, principiando uma a 15ª e a outra a 16ª. Não era, portanto, difícil determinar a posição da Lua, medindo a distância que a separava de uma dessas estrelas,
Desta posição, deduzir a do Sol, oposta à da Lua, e depois, conhecendo seus movimentos médios, calcular que a Lua se achava no primeiro ponto do zodíaco, segundo a sua longitude média, à meia-noite de 17 e 18 de fevereiro do ano 3102, antes de nossa era, e que o Sol ocupava o mesmo lugar 6 horas mais tarde, segundo a sua verdadeira longitude, acontecimento que fixa o início do ano hindu. Item número 7. Dizem os hindus que 20.400 anos antes da idade do Kali Yuga, o primeiro ponto do seu zodíaco coincidia com o equinócio da primavera, e que o Sol e a Lua se achavam ali em conjunção. Essa época, evidentemente, é fictícia. Observação número 36. Os homens de ciência europeus nunca puderam explicar por que seria fictícia essa época. Continuação da narrativa. Mas podemos perguntar: de que ponto, de que época partiram os hindus para estabelecer o seu zodíaco? Tomando os valores hindus para a revolução do Sol e da Lua, isto é, 365 dias, 6 horas, 12 minutos 30 segundos e 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 13 segundos, temos o seguinte fórmula: 20.400 revoluções do Sol é igual a 7.451,277 dias e 2 horas. 272,724 revoluções da Lua é igual a 7.451,277 dias e 2 horas. Tal é o resultado que se obtém a partir da época do Kali Yuga, e a afirmação dos hindus de que houve uma conjunção naquela ocasião está baseada em suas tábuas, mas se usando os mesmos elementos para tomarmos como ponto de partida a era do ano de 1491, ou outra situada no ano de 1282, da qual trataremos mais adiante, haverá sempre uma diferença de 1 ou 2 dias. É ao mesmo tempo justo e natural que na verificação dos cálculos hindus se tomem aqueles dois seus elementos que dão ao mesmo resultado por eles obtido, e que se adote como ponto de partida aquela de suas épocas que permita chegar-se à época fictícia já mencionada. Consequentemente, uma vez que para fazer esse cálculo devem ter partido de sua época real, a que se baseava na observação, e não em alguma outra derivada da primeira por meio desse mesmo cálculo, conclui-se que a sua época real foi a do ano de 3102 antes de nossa era. Item número 8. Os brahmanes de Tirvalur dão o movimento da Lua como o da casa 7, 2 graus, 0 minutos, 7 segundos, no zodíaco móvel, e de casa 9, 7 graus, 45 minutos e 1 segundo, em relação ao equinócio durante um grande período de 1.600.984 dias, ou 4.386 anos e 94 dias. Cremos que este movimento foi determinado pela observação e devemos desde logo declarar que tal período tem uma extensão que o faz pouco apropriado para o cálculo dos movimentos médios. Em seus cálculos astronômicos,
utilizam os hindus períodos de 248, 3.031 e 12.372 dias. Mas estes períodos, apesar de muito curtos, não oferecem os inconvenientes do primeiro e correspondem a um número exato de revoluções da Lua, relacionadas ao seu apogeu. São, na realidade, movimentos médios. O grande período de 1.600.984 dias não representa a soma de um certo número de revoluções. Não há razão para que se tomem 1.600.984 dias de preferência a 1.600.985. Parece que só a observação deve ter influído para fixar o número de dias e marcar o começo e o fim do período. Este período termina a 21 de maio de 1282 de nossa era, às 5 horas, 15 minutos e 30 segundos de Benares. A determinação da posição da Lua pelos Brahmanes, como se vê, só difere da nossa por 9 minutos e a do apogeu por 22 minutos. E é evidente que só pela observação teriam chegado a um resultado tão conforme ao registrado em nossas melhores tábuas e obtido essa exatidão nas posições celestes. Se foi, portanto, a observação que fixou o termo do período, tudo faz crer que também lhe determinou o começo. Mas então esse movimento determinado diretamente e tomado da natureza deveria necessariamente guardar inteira conformidade com os verdadeiros movimentos dos corpos celestes. E com efeito, o movimento hindu, durante este longo período de 4.883 anos, não difere nem um minuto do de Cassini, e está igualmente de acordo com o de Mayer. Assim, dois povos, os indianos e os europeus, localizados nos dois extremos do mundo e talvez distanciados também por suas intuições, obtiveram precisamente os mesmos resultados no tocante dos movimentos da Lua. Acordo que seria inconcebível se os seus cálculos não estivessem baseados na observação e na imitação mútua da natureza. Devemos observar que as tábuas hindus, em número de 4, são todas cópias de uma só e mesma astronomia. Não se pode negar que as tábuas siamesas existiam em 1687, quando as trouxe da Índia o senhor de Laloubere. Naquele tempo, não havia as tábuas de Cassini e de Meyer, de modo que os hindus estavam já de posse do movimento exato que nelas veio a figurar, enquanto que nós ainda não os tínhamos. Observação número 37. O que se segue é uma resposta aos homens de ciência que porventura acreditem haver sido a nossa astronomia levada para a Índia e transmitida aos hindus pelos missionários. Primeiro, a astronomia hindu tem suas formas peculiares caracterizadas por sua originalidade. Para ser a tradução de nossa astronomia, deveria de haver mister de um conhecimento apurado e de uma habilidade extrema no dissimula do plágio. Número 2. Ao adotar o movimento médio da Lua, teriam eles também adotado a inclinação da eclíptica, a equação do centro do Sol e a duração do ano. Estes elementos diferem por completo dos nossos, e são de uma precisão notável
se relacionados à época de 3102, ao passo que estariam totalmente errados se houvessem sido calculados para o último século. Número 3. Finalmente, os nossos missionários não poderiam ter comunicado aos hindus em 1687 as tábuas de Cassini, que então não existiam, e só poderiam conhecer os movimentos médios de Tycho, Riccioli, Copérnico, Boyle-Laud, Kepler, Longuemont-Taunus e os das tábuas de Alfonso. Observação da narrativa. Aqui a autora apresenta um quadro que é mostrado os movimentos médios para 4.383 anos e 94 dias, retirado do livro de Riccioli, no capítulo 1, página 255. Esta informação se encontrará no nosso Telegram PDF do livro, na página 377. Continuação da narrativa. Nenhum destes movimentos médios, exceto o de Cassini, concorda com os dos hindus. Este, portanto, não tomam a ninguém os seus movimentos médios, pois os seus números só combinam com os de Cassini, cujas tábuas não existiam em 1887. Assim, este movimento médio da Lua pertence aos hindus, que só puderam obter por via de observação. Trecho retirado do mesmo livro, nos capítulos 36 e 37. Fim da observação número 37. Continuação da narrativa. Impõe-se, portanto, admitir que a exatidão do movimento hindu é resultado da observação. É ele exato em todo aquele período de 4.383 anos, porque foi tomado do próprio firmamento, e se a observação determinou o seu termo, também lhe deve ter fixado o início. É o período mais longo já observado e de que a memória dos anais da astronomia registraram. Sua origem data da época do ano de 3102 a.C., e temos aí uma significativa prova da realidade desta época. Fim do trecho item 8. Observação número 38. Todos estes itens foram tirados do Tratado de Astronomia Indiana Oriental, do autor Bailey, dos capítulos 20 e seguintes, na edição de 1787. Continuação da narrativa. Detivemo-nos em tão extensa transcrição de Bailey, por se tratar de um dos raros homens de ciência que procuraram fazer justiça à astronomia dos ários. Desde John Bentley até Surya Siddhanta de Burgess, nenhum astrônomo se mostrou tão justo para com o povo mais sábio da antiguidade. Por desfigurada e incompreendida que possa estar a simbologia hindu, não há um ocultista que deixe de reconhecer as verdades nela subjacentes, se realmente sabe algo das ciências secretas, nem que despreze a interpretação metafísica e mística dos hindus sobre o zodíaco, ainda quando todas as pleiades das sociedades reais de astronomia se levantem em armas contra a demonstração matemática que eles apresentam. A descida e a ascensão da mônada ou alma não pode ser separada dos signos zodiacais e parece mais natural no sentido da propriedade das coisas
crer na existência de uma misteriosa simpatia entre a alma metafísica e as brilhantes constelações, e na influência destas sobre aquela, do que na absurda ideia de que os criadores do céu e da terra hajam colocado nos céus os tipos de 12 judeus viciosos. E se, como afirma o autor de Os Gnósticos e seus Restos, o objetivo de todas as escolas gnósticas e das escolas platônicas posteriores era conciliar a fé antiga com a influência da teosofia budista, cuja essência mesma consistia em não considerar os numerosos deuses da mitologia hindu senão como nomes dados às energias da primeira tríade em seus sucessivos avatares ou manifestações para o homem. Onde melhor poderíamos investigar os traços destas ideias teosóficas, inclusive a sua origem, senão recorrendo à antiga sabedoria hindu? Repetimos, o ocultismo arcaico permaneceria incompreensível para todo o mundo se cuidássemos de exprimi-lo por outro modo que não pelos métodos mais familiares do budismo e do hinduísmo. Porque o primeiro é a emanação do último, e ambos são filhos da mesma mãe, a antiga sabedoria Lemuro-Atlante. Fim do apêndice da 16ª sessão.